Olá, pessoal! Vamos lá para o roteiro da semana B aí de Química. Lembrando que as nossas aulas acontecerão na quarta-feira, às 8h15 da noite até às 8h45. Então, eu preciso que vocês cheguem com as dúvidas já prontas, tá? E se caso não tiver nenhum aluno, a gente pode marcar aí de fazer durante a própria aula mesmo, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, preciso que vocês retomem alguns conhecimentos aí. Então, por favor, assistam o vídeo, tá? Ele é muito importante. O que a professora vai estar explicando no vídeo, coisa que vocês já viram, eu vou estar retomando aqui. A gente vai estar mexendo com o deslocamento do equilíbrio químico. O que acontece se eu aumento, se eu diminuo algum reagente, algum produto, altera a pressão, temperatura. Aqui, coloquei uma tabelinha, também tem essa tabelinha no roteiro de vocês, tá? O que vai acontecer? Eu tenho a parte de adição, tanto de reagente e produto, quando eu retiro ou diminuo produto e reagente, ou reagente e produto, tanto faz, aumento e diminuição de pressão, aumento e diminuição de temperatura e catalisador, tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu começo a aumentar ali os meus reagentes, o deslocamento vai para qual lado? Para o lado dos produtos, o lado direito. Por quê? Ocorreu uma perturbação ali na minha reação, então ela tenta se movimentar para que essa perturbação seja a mínima possível. Então, ela começa, aumentei mais o reagente, ela começa a produzir mais rapidamente produto para de novo ficar balanceado essa reação. Do mesmo jeito, aumentou a quantidade de produto, ela vai se deslocar para o lado esquerdo. Por quê? Tá faltando reagente, então ela vai se deslocar para esse lado para começar a criar mais reagente ali para voltar a ficar estável, tá? Mesma coisa, quando eu retiro o produto, tá faltando o produto, então essa reação vai ser deslocada para o lado direito. Por quê? Para tentar fazer mais produto para ela ficar equilibrada. A mesma coisa acontece quando eu retiro o reagente, tá em falta de reagente. Então, esse reagente começa a ser produzido mais, tá? Por que é produzido mais, professora? Lembra que eu falei que quando eu tenho um equilíbrio químico, eu tenho a reação direta e a reação inversa. Então, o reagente vai produzir o meu produto final e o produto consegue também produzir reagente. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, e eles estão sempre balanceados nisso e em um estado de equilíbrio certinho. Teve alguma coisa que atrapalhou essa reação, eles vão se modificando para que ela volta de novo ficar estável, tá? Então, e se eu tenho um aumento de pressão? Olha só, quando aumenta a pressão, o sentido da concentração do volume, eu vou para qual lado? Desculpa, na contração de volume, não concentração, perdoa. É a menor quantidade de matéria. Então, o que vai acontecer? Quando aumenta a pressão, eu vou deslocar para o lado de menor volume. Lembra que eu ensinei vocês a contar a quantidade de volumes? Então, a gente vai deslocar para a menor quantidade de volumes. É aquela que vai ter a menor soma dos números estequiométricos. E quando diminui a pressão, eu tenho uma expansão do volume. Então, vai para o lado da maior quantidade de matéria. Qualquer coisa, vocês me perguntem, aí eu faço aí certinho com vocês, demonstrando visualmente através de exemplos, tá? Quando aumenta a temperatura, a reação vai se deslocar no sentido da endotérmica, aquela que vai absorver calor. A gente viu isso lá no primeiro ano, tá?
E quando eu tenho uma diminuição, para o lado da exotérmica, que é onde ela libera calor. Quando eu tenho adição daquele catalisador, lembra, catalisador é aquela substância que ela vai ajudar na velocidade da reação, mas ela não participa da reação, tá? Quando eu tenho catalisador, ele não vai deslocar equilíbrio, porque ele não está participando dessa reação. Ela vai apenas facilitar que esse equilíbrio atinja mais rapidamente, que não demore tanto, tá? Então, depois disso, eu vou ter que aplicar os meus conhecimentos. Eu tenho que responder essa atividade referente àquela tabelinha que a gente acabou de discutir, tá? Então, tá no caderno do aluno Aprender Sempre de Química. Vocês ainda não receberam esse caderno. Eu acredito que ainda ele não chegou na escola, mas eu coloquei ele em formato em PDF lá no caderno do aluno 2021 lá no Classroom, tá bom? Qualquer coisa vocês podem dar uma olhada. Eu só disponibilizei o de Química. Os professores de Física e Biologia também vão disponibilizar. Caso contrário, me avise que eu disponibilizo o caderno inteiro. Ele fala o seguinte: a amônia é obtida a partir do método de Haber-Bosch. Em mais um exemplo de impacto da química sobre a sociedade, esse composto é considerado uma importante matéria-prima para a produção de explosivos, fertilizantes e corantes, de acordo com a reação. Então, eu tenho a reação aí da formação da amônia. O que está acontecendo? Eu tenho nitrogênio sendo reagido com hidrogênio para formar a amônia. Eu tenho uma reação aí exotérmica, porque o meu ΔH ele é negativo. Observe os efeitos de temperatura e pressão na produção da amônia pelo método de Haber-Bosch. Aí é a porcentagem de amônia produzida no equilíbrio. Eu tenho aqui minha temperatura em Celsius e aqui está em Kelvin, tá? E eu tenho a quantidade de pressão aqui, 10 atm, 50, 100 e 300. Observa que para ter aí uma maior quantidade de produção de amônia, ela tem que estar em uma pressão altíssima, mas numa temperatura não tão baixa, não tão alta. Porque se eu começar a aumentar a temperatura, esse rendimento cai. Então, depois vocês podem analisar só para ver o que acontece, tá? Quando eu tenho uma temperatura mais baixa, mais alta, uma pressão mais baixa, mais alta, tá? E depois vocês vão ter que completar essa tabela. Aí eu coloquei o que é o que, se caso vocês tiverem dúvida, tá? Quando o nitrogênio diminui, o nitrogênio está do lado de produto ou reagente? E vai deslocar o equilíbrio para que lado, tá? Aí vocês têm a reação aqui, precisa observar a reação para preencher essa tabelinha, ok? Observa com quem eu estou pedindo, se aumentou, se diminuiu e para qual lado vai ocorrer esse deslocamento, certo? Segundo exercício, também está nessa parte de equilíbrio químico. Também é do aprender sempre, tá? Ele fala assim: indique em qual ou em quais das reações abaixo deslocará o equilíbrio para a direita após sofrer um aumento de pressão. Então, ele já quer um lado correto e está aumentando a pressão. Eu preciso analisar aí cada uma dessas reações para ver quais ou qual é a correta, tá? Também eu vou ter que estar de acordo lá com a minha tabelinha lá inicialmente. Depois na aula 3, é mais para efeito de conhecimento, tá, pessoal? Qualquer coisa se precisar eu volto e explico. A aula é sobre os fatores que alteram o equilíbrio, é muito importante vocês assistirem, porque ela vai estar trabalhando com KC. O que é KC, professora? Constante de equilíbrio. Através dessa reação, eu consigo montar o seu KC. Como que monta isso? O KC, ele sempre é a concentração
dos reagentes dividido pela concentração, dos produtos, não é reagentes. Concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Reagentes aqui embaixo. O que acontece? Tá vendo esses numerinhos aqui na frente? Os números estequiométricos? Na hora que eu coloco ele vira expoente, tá? Fique atento, porque isso pode fazer você errar. Uma outra coisa que ele fala que é muito importante vocês guardarem aí, ó. Estado sólido e a maioria de líquidos puros não participam da expressão matemática aí. Então, o que está acontecendo? Olha aqui. Esse zinco, ele tem um S de sólido. O que vai acontecer? Ele não vai participar da minha reação. Vocês podem ver que ele não entra aqui na minha formulinha, beleza? Assim como o AG aqui também. Ele é sólido aqui, ó. Então, ele não vai entrar. Certo? O que tá entrando aqui, ó? Aquoso. Olha só, aquoso, gasoso, gasoso. Ó, aqui eu tenho gasoso, aqui eu tenho gasoso, aqui eu tenho sólido. O que vai acontecer? Ele também não vai entrar. Observa sempre aqui no exemplo, tá? Qualquer dúvida, vocês me chamam. Olha só que bonitinho. Vamos ver se realmente vocês entenderam. Exercício 1 aí da parte 4, tá? Ele te dá uma reação e ele quer saber qual é a representação correta para KC. É bom só analisar? É mais simples, mas eu gostaria que vocês realmente tentassem montar isso, tá? Para vocês verem se vocês realmente entenderam como que monta o KC. KC é muito importante, a gente utiliza muito, tá? E o nosso segundo exercício para finalizar aí nossas atividades, vocês vão ter que montar o KC para determinar o valor aí. Nesse caso, eu estou trabalhando com KP porque eu estou trabalhando apenas com pressões, mas a montagem é a mesma coisa, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, KP vai ser a pressão dos meus produtos. Posso fazer igual eu faço lá com KC? Pode. Dividido pela concentração dos meus reagentes. Se vocês tiverem dúvida em como montar isso, aí vocês me chamam, tá? E para finalizar, a gente tem que sempre lembrar o quê? Estude com a firme certeza que tudo requer esforço e disciplina, vai resultar em felicidade e grande conquista. Nada na vida é de graça, tá, pessoal? Bem fácil, não cai do céu. Eu preciso me esforçar para atingir o que eu necessito, o que eu quero para chegar nos meus sonhos, realizar o meu desejo aí, e aí eu vou correndo atrás. Então, mas para isso, o que eu preciso fazer? Me esforçar, ter uma disciplina, ter uma rotina, não ter vergonha de perguntar quando tem dúvida. Então, tudo isso vai gerar para eu conquistar tudo o que eu quero, tá? Espero que ajude vocês. Qualquer dúvida, a gente se encontra. Eu vou estar mandando mensagem na quarta-feira, qualquer coisa. Se vocês precisarem, a gente marca um outro horário sem ser o nosso plantão, tá? Que não prejudique vocês e que não atrapalhe nas aulas presenciais. Um grande beijo a todos. Até mais.